Olá pessoal, vamos para o nosso penúltimo vídeo do curso de mecânica, a parte de dinâmica, né? Nas duas últimas videoaulas a gente falou sobre quantidade de movimento, né? Na primeira a gente falou das definições de quantidade de movimento linear e angular agora para corpos rígidos, e na última videoaula a gente falou do teorema, né, do princípio impulso, quantidade de movimento, né? Ou seja, a gente tem uma certa quantidade de movimento, uma característica do teu material, seja linear ou angular, né? Do teu objeto, melhor dizendo que material, mas tudo bem, né? O objeto. E aí esse objeto sofre uma série de impulsos devido a algumas forças ou momentos de binário, no caso do quantidade de movimento angular, e você vai ter uma nova quantidade de movimento, né? Seja linear ou angular. O que a gente vai ver agora é o que acontece se os impulsos que agem no corpo são igual a zero. A gente não tem impulso, ou aqueles que nós temos produzem uma mudança tão pequena que a gente considera que são forças não impulsivas, né? Acontece que a quantidade de movimento, tanto linear como angular, vai se manter e nós temos a conservação da quantidade de movimento. Observe que isso não é nada novo para vocês. A gente já viu esse tema quando a gente tratou de partículas. E agora nós vamos tratar esse mesmo tema para nossos corpos rígidos. Tá bom? Então vamos lá para o quadro. Então vamos iniciar com a conservação da quantidade de movimento linear, né? Então, se a soma de todos os impulsos lineares que atuam sobre um sistema de corpos rígidos conectados é zero, numa direção específica, a quantidade de movimento linear do sistema é constante nessa direção. Ou seja, se a quantidade de movimento linear é constante, isso significa que ela não muda. Então, repare que a gente está falando na direção, né? Porque a gente podia separar as nossas quantidades de movimento, como a gente está trabalhando no corpo rígido no plano, a gente podia a quantidade de movimento linear no eixo X e no eixo Y. Eram coisas isoladas. Então, o que a gente está dizendo agora é que você pode conservar a quantidade de movimento linear num eixo e não conservar no outro, né? É essa situação que a gente tem agora, certo? Então, o que nós vimos na aula anterior, na videoaula anterior, era isso aqui, né? A quantidade de movimento linear que você tem num certo momento 1, você vai sofrer vários impulsos lineares do seu sistema por várias forças, cada membro conectado está sofrendo um certo impulso do ponto, né, do momento 1 até o momento 2, e você vai ter uma nova quantidade de movimento linear do teu sistema. Né? Porém, o que a gente está vendo agora, se todos esses impulsos forem igual a zero, ou seja, você não vai ter forças impulsivas agindo, ou essas forças modificam tão pouco que a gente considera elas não impulsivas, né? A gente vai ter o que está circulado aqui em vermelho, que é a quantidade de movimento linear do sistema no momento 1, né? Aqui em relação ao eixo X, né? Porque eu peguei aleatoriamente o eixo X, vai ser igual a quantidade... Opa, falta-se mais aqui viajando. Aqui, né? Vai ser igual a quantidade de movimento linear do sistema num qualquer momento 2. Isso qualquer momento. Enquanto não houver forças impulsivas, a quantidade de movimento linear ela se conserva, ela se mantém constante, né? Bom, e aí o que a gente também já tratou lá quando a gente falou de partícula, né? A gente pode desprezar impulsos causados por forças muito pequenas ou que agem no intervalo de tempo muito curto, né? Vocês lembram? A gente deu o exemplo da a pessoa jogando tênis, né? No momento que a raquete bate na bolinha, a gente pode, né? A bolinha vai receber um impulso muito grande da raquete. E a gente, nesse momento, a gente pode desprezar o impulso devido à força-peso da bolinha, né? Durante o tempo de colisão entre a bolinha e a raquete, certo? Então, o peso naquele momento é uma força não impulsiva. Agora, até quando ela vai atravessar a quadra inteira, aí essa força ela já começa a ser
impulsiva, né? Ela já conta o tempo, já é muito tempo que a força-peso está agindo, tá certo? Bom, alguns exemplos que a gente também já falou de partículas, mas a gente pode relembrar aqui, né? Um dos exemplos é ao sair de um barco. Então, se o sistema agora, o corpo rígido é você, né? O sistema que a gente está tratando é você em um barco, né? Você sobre um barco. O momento que você começa a caminhar, você encosta, você tá, vamos pensar o seguinte, né? A gente tem lá um barranco, aí você encosta o teu barco aqui, né? E aí você tá aqui, neste ponto aqui, né? Quando você se locomove para lá, né, veja, qual que é a quantidade de movimento linear quando o barco está paradinho aqui? É zero. Então, quando você começa a caminhar nesse sentido, o barco vai nesse sentido aqui. E aí, se você, a hora que pisar aqui, só pisar para fora, já vai estar na água, né? Então, isso a gente já viu e isso continua valendo. Isso é a quantidade, é a conservação da quantidade de movimento linear, né? O recuo, quando uma arma dispara, né? Você está lá, o teu sistema é a bala e a arma. A hora que a bala dispara, a massa da bala vezes a velocidade dela vai ter que ser igual ao recuo, né? A massa da arma, do elemento ali, vezes a velocidade de recuo. Conservação da quantidade de movimento linear. E o fragmento também de uma explosão, né? Lembra que eu dei o exemplo? Né? Você tem um objeto que ele explode em 3 pedaços, e se 2 pedaços foram na mesma direção, com certeza o terceiro também está nessa direção, né? Por quê? Porque qual que era a quantidade de movimento linear no início desse objeto? É zero. Tem algum impulso externo? Não tem. Vai ter só energia interna reagindo ali. Né? Você não vai ter ação de forças impulsivas externas. Então, a quantidade de movimento, mesmo depois de explodir, tem que se manter. Então, se 2 objetos foram numa direção, não tem como o terceiro ir numa outra direção, porque ele sozinho, ele a quantidade de movimento nessa direção vai existir, não vai ser igual a zero. Então, se ele divide em 3, o que você sabe que é a massa de cada pedaço vezes a velocidade, quando você somar os 3 vai ter que dar zero. E também todo mundo vai estar na mesma direção, tá certo? Então, são alguns exemplos que não mudam muito quando a gente deu os exemplos para o estudo de quantidade de movimento linear. Agora, quantidade de movimento angular vai mudar um pouco, porque agora a gente está falando do nosso corpo rígido, né? Então, da mesma forma, a quantidade de movimento linear angular ela vai se conservar quando a soma de todos os impulsos angulares em relação ao centro de massa ou um ponto fixo O for igual a zero, ou seja, não impulsivo. Né? Então, a quantidade de movimento angular no sistema de corpos rígidos conectados é conservada em relação ao centro de massa G ou um ponto fixo O, quando você não tiver ação de forças impulsivas, momentos, né? Porque agora estamos falando de quantidade de movimento angular, quando você não tiver momentos impulsivos em relação a esses objetos, né? Por isso que aqui está impulsos angulares, né? Quando você não tiver impulsos angulares causados por momentos impulsivos, a gente vai ter a conservação da quantidade de movimento angular. Então, de novo, na aula anterior a gente viu essa parte aqui. Então, agora isto aqui vai ser igual a zero e a gente vai ter a quantidade de movimento angular do sistema no momento 1 vai ser igual a qualquer outro momento, se não houver impulso angular agindo. E aqui é legal porque a gente pode dar alguns exemplos novos, né? Então, o primeiro exemplo novo é o giro na patinação no gelo, né? Então, vejam, aqui eu trouxe até a imagem aqui, a Mirai Nagasu, né? Ela foi a terceira patinadora a realizar 3 voltas e meias no ar. E o que isso tem a ver com a quantidade de movimento angular? Simplesmente tudo, tudo, tudo. Né? Porque, claro, o atleta ele tem que dar um bom start, né? Tem que ter todo um refinamento.
mas eles também têm que fazer um movimento que é de fundamental. Observem o corpo da atleta, olha como o braço está próximo ao centro, olha como as pernas elas estão próximas do centro, né? Então se a gente passar um eixo, bom, eu não vou conseguir aqui, né? Mas se a gente passar um eixo bem aqui no meio, você vai ver que a atleta ela vai fazer com que todo o corpo esteja o mais próximo possível desse eixo aqui. Por quê? Por quê? Porque olhem só, quando a atleta, quando ela está lá no ar, que ela quer chegar a 3 voltas e meia. Quando ela parte para o salto, se vocês repararem, quando eles partem, os braços eles já partem mais abertos e as pernas mais abertas. E aí, quando eles saem do ar, saem do chão mais aberto, eles já estão girando e aí eles fecham o corpo o mais próximo possível para fazer o quê? Diminuir o momento de inércia em relação ao eixo que passa pelo centro. O que nós temos? Olhem aqui no canto, né? Então, inicialmente, a atleta ela vai ter um momento de inércia em relação ao eixo. Imagina que ela está com os braços e as pernas bem abertos, né? Um ômega. Né? Então, esse momento de inércia é 1 em relação ao eixo que passa bem pelo meio, assim, pelo começo da cabeça, né? Bem pelo meio do atleta. E o momento em uma velocidade angular 1, certo? Isso vai dar uma quantidade de movimento angular, né? Que eu vou chamar de 1. Quando o atleta salta, somente uma força está no corpo dela, que é a força-peso. A força-peso está bem no eixo central, né, no centro de massa. Então, essa força não causa momento, não causa impulso angular, né, porque não vai causar momento em relação a este eixo. Então, não tem impulso angular. Então, a atleta, a quantidade de movimento angular se conserva. O que a atleta faz no momento 2? No momento 2, ela diminui fortemente o momento de inércia em relação ao eixo que passa pelo meio dela. Né? Como ela diminui isso? Trazendo o braço para perto, cruzando as pernas, né? Fazendo com que o máximo, por quê? Porque o momento de inércia, vocês lembram, depende de R quadrado dm, então ela busca aqui ao máximo da distância de cada pedacinho do corpo esteja próximo do eixo. E aí o que nós vamos ter? A quantidade de movimento angular 1 vai ter que ser igual à quantidade angular 2, porque não teremos impulsos angulares, ou seja, I1 ômega 1 vai ser igual a I2 ômega 2. Logo, ômega 2, a velocidade que ela vai ter lá no salto, no ar, vai ser I1 dividido por I2 ômega 1. Então veja, o atleta parte com a velocidade angular, sai do solo, né? E com um momento de inércia que ela vai tentar deixar o máximo para ganhar velocidade. Porque veja, sair girando muito rápido que é complicado também. Né? Então o que ela faz? Ela vai com um giro que ela consegue o máximo ali no limite de sair em um momento de inércia alto. Assim que ela começa a subir, ela diminui este movimento de inércia e aumenta essa velocidade angular. E quando ela está voltando mais próximo do solo, ela vai abrir os braços e descruzar as pernas de maneira de aumentar o momento de inércia dela e diminuir a velocidade angular, caindo mais suavemente. Né? Então veja, é pura física a quantidade de movimento angular se conservando. Né? O segundo exemplo que eu queria trazer é o do gato, né? Esse exemplo do gato ele é bem interessante, que se vocês observarem, né, o gato, e se um gato cai de alguma certa altura e ele está caindo de costas, ele consegue se virar, ele consegue cair com as patas no chão. Né? Diferente, por exemplo, de um cachorro ou da gente mesmo. Né? Se alguém segurar a gente, né, segura aqui a gente aqui no colo e solta o braço, vocês podem tentar o que vocês quiserem. A gente não consegue se virar para colocar a mão no chão. Não consegue, não tem como. Por quê? Quantidade de movimento angular. Quantidade de movimento angular.
veja, se eu tô, né? Vamos pensar que eu sou a calculadora aqui, né? Eu tô deitado aqui. Qual é a minha quantidade de movimento angular? 0, né? No momento que eu perco o apoio, vamos dizer que esse aqui era o apoio, a hora que cai o apoio, né? Qual é a única força que está agindo em mim? A força-peso. Né? A força-peso está bem no meu eixo de rotação, se eu quiser rotacionar para cair aqui. Então ela não causa impulso angular. Então não há o que eu possa fazer para conseguir me virar. Porque se eu me virar, significa que eu estar me virando, significa que eu estou tendo uma quantidade de movimento angular em relação ao eixo diferente de 0. E isso não é possível. Isso não é possível. Tá, mas você não estava falando que não é possível, mas o gato faz. Ah, é porque o gato não sabe física, né? Aquelas piadas assim. Não, é que instintivamente o gato ele tem uma característica que ele consegue, que no momento que ele está de costas, ele consegue fazer com que o seu rabo rotacione numa velocidade rápida numa direção, e isso vai fazer automaticamente que o corpo dele rotacione na outra direção, para que a soma da quantidade de movimento angular do rabo mais a quantidade de movimento angular do corpo continua sendo igual a 0. Tá? Não é tão simples assim, são várias pequenas coisas que a estrutura óssea do gato consegue se torcer e tal. Tem mais detalhezinhos, mas uma das principais é esse fenômeno. Né? Então, óbvio que como o corpo dele tem uma massa muito grande, ele tem que girar o rabo mais rapidamente, tá? E aí você vê o processo do corpo se torcendo e conseguindo se virar, né? Então isso é bem interessante, tá? O segundo exemplo, o terceiro exemplo que eu queria trazer é um exemplo dos Simpsons, né? Que é um episódio que eu acho muito legal, que o episódio basicamente é porque vai ter uma avaliação na escola. E aí o diretor Skinner diz, olha, pessoal, todo mundo, o Bart, o Nelson, a companhia, o pessoal com pior desempenho ali escolar e ganhou um passeio de helicóptero, né? Tá, mas beleza. Aí quando eles entram no pseudo-helicóptero, era só o ônibus da escola que vai levar eles para um lugar para eles não participar do exame lá da avaliação. Bom, nesse vai e vem, o filho do chefe Wiggum acaba caindo numa balsa e sabe-se lá por que um container. E aí o Bart, o Nelson, o pessoal tá tudo na ponte, o diretor Skinner também olhando o filho do chefe Wiggum na balsa ali. E aí, sabe-se lá por que um container começa a derrubar pianos, né? Claro, é desenho animado. E começa a derrubar pianos e vai acertar eu esqueci o nome do menininho lá, do filho do chefe Wiggum. O que o diretor Skinner ele pula em cima do container, né? Então o que acontecia? O container ele estava girando e derrubando os pianos, né? E o diretor Skinner começa a correr em volta do container. E o que começa a acontecer com o container? O container começa a virar no outro sentido, né? Por quê? Porque o que acontece é que tinha uma certa quantidade de movimento angular, não há nenhum impulso externo, né? Porque o diretor Skinner já faz parte ali do container. Quando o diretor começa a correr no sentido de rotação, o container, o conjunto, tem que rotacionar no outro sentido para que a quantidade de movimento angular se mantenha. E o legal é que eu não lembro que o Bart, alguém, ele fala assim: ah, puxa, olha só, isso aí que interessante isso que o diretor Skinner está fazendo e tal. O diretor Skinner fala assim, isso é a quantidade de movimento angular, né? Conservação da quantidade de movimento angular. Daí eles falam, devia ensinar isso na escola, né? Daí ele fala, a gente ensina isso na escola, né? Mas é isso. É um exemplo que é legal, que eu gosto de trazer. E mais dois exemplos para a gente finalizar essa parte. Uma outra parte legal é do bailarino, né? Porque diferente do patinador ou da patinadora, que já saltam girando e simplesmente quando eles fecham o braço, eles giram muito rápido, é muito legal isso, né? Eles fazem isso também no solo sem salto também, vocês podem ver
Peguem um vídeo e assistam para ver como eles começam o giro e aí como eles aumentam o giro e diminuem. No balé tem um passo que eu esqueci o nome e que é muito bonito, que é o seguinte. O bailarino ou a bailarina salta, né, salta, e do nada, no meio, quando ele chega lá quase no cima do topo no ar, ele gira e volta. Né? E aí alguém desatento vai dizer assim, ó, aí, ó, o professor falou que se eu saltar reto, eu não consigo girar. Tentem fazer isso. Saltam bem retinho e quando vocês estão subindo, já tentem girar o corpo. Não vai dar. Ah, porque eu não sou bailarino. Não, não vai dar, porque o bailarino e a bailarina eles fazem um truque que a gente não percebe. Quando eles saltam, eles já têm que ter uma velocidade angular. Porque lembrem, se nós tratarmos o corpo como um corpo rígido, né, a quantidade de movimento angular em relação, vamos dizer, aqui ao centro de massa, com o eixo, é I ômega. Né? Então, se o bailarino ou a bailarina salta com velocidade angular zero, não tem como ele começar a girar no ar. Não tem, eu garanto para vocês. Por melhor que seja. Né? Agora, o que eles fazem? Eles saltam com uma velocidade angular bem pequenininha. Bem pequenininha. Só que o que eles fazem? Eles saltam com os braços mais longe possível do corpo e as pernas mais longe possível do corpo. Ou seja, eles saltam com uma velocidade angular bem pequena e um momento de inércia muito grande em relação ao eixo. Quando eles estão lá, quando eles querem começar a mostrar que estão girando, eles trazem os braços, as pernas o mais próximo possível do corpo, fazendo o quê? Diminuindo drasticamente o momento de inércia, e isso vai automaticamente aumentar o quê? A velocidade angular. E aí, quando eles querem aterrissar, o que eles fazem de novo? Eles aumentam, né? Abrem as pernas e os braços, aumentando o momento de inércia, diminuindo a velocidade angular. E aí faz o espetáculo. Né? E por fim, não menos importante, é o salto mortal. Agora que eu vi que ficou meio estranho, né? Salto mortal ficou meio pesado, mas o que eu queria dizer é salto mortal em piscina, né? Quando você pula e não fugia a palavra, gente. Eu sempre usava como mortal, né? Você gira em torno do próprio eixo, né? Gira em torno do próprio eixo. Pergunto para vocês. Ó, outro teste. Vamos pular num trampolim na piscina. Quando vocês pularem, né? O mortal é quando a pessoa ela gira aqui em torno do próprio eixo, tá? Saltou, então tá lá o trampolim. Vamos fazer ali o trampolim aqui. Piorou. O trampolim. Opa. Né? Então, se a pessoa saltar retinha aqui, ó, saltou, qual é a quantidade de movimento angular dela aqui? Ela saltou retinha, não tem velocidade angular nenhuma, é 0. Né? E aí, você tem um jeito de começar a girar teu corpo. O que você pode fazer? Pode girar teus braços para frente. Se eu começar a saltar girando meus braços bem rápido para frente, a minha quantidade de movimento angular, veja, não está tendo nenhum momento externo. A minha quantidade de movimento angular tem que se manter 0. Então, quando eu começo a girar meus braços para frente, o meu corpo vai girando para trás e eu posso cair de costas na água. Se eu girar meus braços para trás o mais rápido possível, o meu corpo vai girar para frente e eu posso cair de cara na água. Né? Mas veja, o nosso corpo tem uma inércia muito maior que nossos braços, então você tem que girar bem rápido os braços para perceber isso. Tá? Então você consegue girar desse jeito. Agora, um saltador ou qualquer pessoa que vai fazer um mortal, o que eles fazem? Quando eles saltam, eles não saltam reto, eles já saltam girando, mas girando pouquinho. Né? A mesma ideia do bailarino ou da bailarina. A pessoa salta já girando com uma certa velocidade angular. Quando ela já está, né, num certo período, o que ela faz? Ela fecha o corpo, fecha que nem uma bolinha. Né? Então não é que ela resolve começar a girar mais rápido. Não, o que ela faz automaticamente, olha que fantástico.
no momento que você traz o teu corpo todo para o teu centro, fecha o máximo possível, aquela tua, né, o que que você faz? De novo. Então veja, o momento você salta com uma velocidade angular bem baixinha, só quase caindo. No momento que você traz o teu corpo todo para o centro de massa, você diminui absurdamente o teu momento de inércia. E aí o que que você vai fazer? Você, você aumenta muito a velocidade angular. E aí, de novo, na hora de voltar para a piscina, o que, que os saltadores fazem? Eles esticam o corpo de novo. E aí, diminui a velocidade angular e você entra suave na piscina. Né? Legal. E observem que o salto, por exemplo, na piscina, a quantidade de movimento linear não se conserva. Porque a gente tem uma força externa, você está aumentando a velocidade, mas a quantidade de movimento angular se conserva. Então não são duas coisas vinculadas. Não quer dizer que quando uma conserva, a outra também conserva e vice-versa. Tá certo? Então, esses eram alguns exemplos que a gente tem infinitos. Tem um exemplo. Se vocês tiverem alguma cadeira girante, vocês têm que fazer isso. Se tiver halter, melhor ainda. Né? Você pega, por exemplo, 2 halteres, né? E começa a girar a cadeira com os halteres longe do corpo. Né? E aí, quando ela tá girando, começa a girar, você fecha o braço. Tá? Então, procure uma cadeira giratória, alguma coisa assim. Se não tiver halter, só com o braço também dá, mas é menos perceptível. Mas se tiver algum halterzinho, ou sei lá, pega 1 quilinho de arroz e tal, né? Em cada braço. E aí gira bem devagar. Quando você girar devagar, com os braços abertos. E aí, do nada, você fecha o braço. E aí abre o braço de novo. E aí fecha o braço de novo. Esses me contam o efeito que vocês estão tendo. Né? Conservação da quantidade de movimento angular. Certo? Bom, para a gente finalizar, vamos fazer 2 exemplos. Né? Então, esse primeiro aqui é um exemplo bem bacana, que é o seguinte. Né? A gente tem uma roda, deixa eu agora mudar a cor aqui. A gente tem uma roda, né? Ela está vindo aqui com uma velocidade angular, aqui no sentido horário, né? Uma velocidade do centro de massa, e ela vai encontrar um obstáculo bem pequenininho aqui, né? E o problema quer dizer o seguinte, olha, qual é a velocidade mínima que essa roda tem que ter para vencer o obstáculo de maneira suave, ou seja, sem repicar nem deslizar, né? Então ela vai chegar, ela vai entrar em contato vai trombar aqui, né, com esse obstáculo, e aí eu quero que ela rotacione como se ela tivesse presa a um pino, bem suave, ou seja, ela vai passar por todo o obstáculo de maneira suave, ela não vai saltar e nem deslizar por ele, tá? Então observe como a gente vai resolver isso. Aí você pensa o seguinte, bom, quando ela chegar em contato aqui, vai ter uma baita força de contato, né? Provavelmente eu vou escutar algum barulho, alguma coisa assim. Então a energia não se conserva, certo? Agora, se eu calcular a quantidade de movimento linear, linear angular em relação ao centro de massa, eu tenho um problema, porque eu não sei qual é o ângulo de contato aqui no ponto A, né? E outra, a força aqui no contato é muito forte, é como a raquete batendo, é muito alta, né? Muito grande o valor dela, a intensidade. É como a raquete batendo na bolinha. Já o peso vai se manter o mesmo, e como esse contato é muito curto, a gente pode considerar a força-peso uma força não impulsiva, porque essa aqui a gente não pode. Essa temos que considerar o impulso. Vai mudar a direção da nossa roda. Né? E a gente está interessado no que? Não, veja, a gente só está interessado no primeiro momento. Bateu e começou a subir. E aí depois a gente vai mudar a nossa conta. Porque se a gente bateu, começou a subir e a gente continua dizendo que o peso é não impulsivo, daí não é verdade. Né? Porque a gente vê que ele é impulsivo quando ele começa a subir. Nós estamos dizendo que só na colisão. Então, basicamente, o que nós temos é isso aqui. Ó. O nosso objeto está chegando. Quando ele chega em contato, então aqui ele chegou, não bateu ainda. Né? Esse é o instante que ele chegou. Aqui é quando ele colide. Então, nós temos essa força que está aqui, o impulso causado por ela, e aqui está o impulso causado pelo peso. Veja, que eu quero saber o tempo
que daí ele vai começar a rodar. Então, observe que ele continua aqui, ele está partindo agora com uma nova velocidade, né? Então, observem que, primeiro, usar a conservação da quantidade de movimento linear, complicado. Não conheço a direção disso aqui, não conheço nada. Usar a conservação de energia, não posso. Eu tenho uma batida aqui, tem barulho, tem tudo. Não dá para dizer que a energia se conserva desse instante para esse instante, né? Quer dizer, é desse instante para esse instante aqui, né? Porque ele veio, aqui está o nosso impulso e aqui é logo depois. Agora, se eu calcular a quantidade de movimento angular em relação ao centro de massa, também eu não sei essa direção, essa força que eu não posso, ela é muito grande, muito maior que o peso, né? Agora, o que eu posso fazer é calcular a quantidade de movimento angular em relação ao ponto A. Por quê? Porque a gente precisa, lembra, a quantidade de movimento angular não entra a força, entra o momento, né? Entra o momento. E o momento em relação ao ponto A, a força está no ponto A, o momento é zero. Ah, mas daí tem um momento causado pela força-peso. Tem. Só que a força-peso não é tão grande e o intervalo de tempo, que é o tempo de colisão da batida, é muito pequeno, né? Então esse intervalo de tempo ele é muito pequeno. Então, a gente pode considerar a força-peso não impulsiva angularmente, né? E a gente consegue descobrir qual a velocidade que a roda sai do chão. Porque daí quando ela começa a subir, aí a gente tem que mudar a nossa conta, né? Porque daí quando ela começa a subir, eu não posso mais considerar o peso não impulsivo. É a mesma coisa a raquete batendo na bolinha de tênis. Quando você colide a raquete com a bolinha, o peso dela é impossível. Mas aí quando a bolinha começa a atravessar a quadra, aí o peso não, ele começa a ser impossível, né? Então o que nós vamos fazer? A quantidade de movimento angular em relação ao ponto A, mais o impulso angular em relação ao ponto A, vai ser igual à quantidade de movimento angular em relação ao ponto A. Como a gente vê que a única força impulsiva que poderia agir é o peso, mas como ele não é muito grande essa força e o intervalo de tempo é muito pequeno, a gente vai considerar o peso não impulsivo. E aí, né, o momento causado pelo peso, né? Não é o peso, é o momento, né? Agora, a gente tem que cuidar, porque nós não estamos calculando a quantidade de movimento angular em relação ao centro de massa. Porque se fosse em relação ao centro de massa, era só isso aqui. A gente está calculando em relação ao ponto A. Então, a gente precisa ver o momento da quantidade de movimento linear, lembram? Então, quem que vai ser? Ó? Vai ser mg vezes a distância perpendicular, né, ao nosso ponto aqui, ó, a linha de ação. Então, eu não tenho essa distância aqui. Quem que é essa distância aqui? Né? É o raio do disco, 0,2, menos o tamanho do obstáculo, 0,03. Né? Então, esse mvg vezes esse, né, é o nosso, a componente, né, do momento da quantidade de movimento linear. Né? Há 2 aulas atrás a gente viu isso. Por que menos? Porque isso aqui vai no sentido horário. Então, menos, né? mvg, essa distância. E o menos aqui. Mais ig ômega 1, né? E depois eu vou ter a mesma situação, só que assim que colidiu, e a gente quer que role suavemente, assim que colidiu, esse anel ele vai rotacionar como se tivesse um pino aqui, como se ele estivesse rotacionando no eixo fixo, né? Então, assim que colidiu, ele não começou a subir, ele acabou de colidir e mudou a sua direção, e agora ele vai começar a subir. Então, a gente vai ver qual é a velocidade que ele vai começar a subir o obstáculo. Ele não está subindo ainda, ele acabou de colidir e está começando a subir. Né? Por isso que o intervalo de tempo é muito curto. Né? Então, quem que nós vamos ter? mvg. Agora, essa distância aqui perpendicular ele começa a subir, é como se estivesse rotacionando em torno do ponto A. Agora, essa aqui que é 90, então é 0,2, continua o nosso menos, e o IG, o ômega 2. Né? Reparem, nós temos que fazer agora, juntar, né, conseguir relacionar VG com ômega, e está aqui, né? Quando
o nosso ômega é no sentido horário, ele é negativo, o nosso VG é positivo. Então, tá lá o nosso sinal de menos aqui. Substituindo, onde que eu tenho VG, eu substituí por ômega 1 V02. Lembrem, ó, é 0,2 aqui, não é este raio aqui, porque ele está rolando sem desligar em relação ao chão. Né? Essa é a relação de velocidade com velocidade angular. Tá? Então, por isso que é 0,2. Beleza, que esse é o momento de inércia que é dado. A relação vale também para depois, quando ele começar a subir o obstáculo A, né? Só substituindo todo mundo, a gente acha uma relação, né? Que a velocidade angular que o teu anel tem antes do obstáculo é igual a 1,121 a velocidade angular que o teu anel vai ter depois do obstáculo, certo? Bom, mas isso não era o que o problema perguntava. Qual a velocidade mínima para eu vencer isso? Tá. Então eu tenho que ver o que relaciona até ele subir. Né? Então, para ele subir agora o nosso obstáculo, velocidade mínima significa que quando ele chega na parte mais alta do meu obstáculo, ele tem velocidade zero, né? E aí é o mínimo. Ele chegou aqui com velocidade zero, aí depois ele já vai cair. E observe que agora eu não posso utilizar a quantidade de movimento angular ou linear. Por que eu não posso? Porque agora já é um tempo que ele leva subindo, não é uma batida de colisão. Né? Então, dessa forma, o que eu posso usar agora é a conservação da energia. Né? A partir do momento que ele parte do chão, ele tem uma energia cinética. E aí, quando ele chega lá em cima, eu vou dizer que, olha, só tem energia potencial gravitacional. A velocidade dele é zero. E aí, é o mínimo de energia que ele tem que chegar aqui para subir aqui. É isso que eu vou ver. Né? Então, inicialmente, nós só temos a energia cinética no ponto 2 e vai ser igual... Opa, aqui é 3, né? A energia potencial no ponto 3. Qual que é a energia cinética no ponto 2? Né? Vai ser mvg2, que é a velocidade do centro de massa do anel, mais a energia de rotação, que é o ig ômega 2. Isso tudo vai ser energia potencial, que é mg, vezes o quanto que ele vai subir. Né? O centro de massa ele vai ser deslocado esse tanto aqui. Né? Ele estava aqui nessa linha, vai ser 0,03. Um pouquinho assim. Tá? Fazendo essas contas agora, substituindo, usando a mesma relação, né? Vg continua sendo ômega-r. A gente encontra um ômega 2, que é a velocidade que ele começa a subir de 3,25 radianos, que nos leva a um ômega 1 de 3,64 radianos por segundo, né? Eu falei 3,25 radianos, é radianos por segundo, por favor. E isso vai nos dar uma velocidade inicial de 0,729 metros por segundo. Ou seja, ele tem que ter aqui uma velocidade de 0,729 metros por segundo para vencer. Né? No mínimo, ele tem que ter essa velocidade. Se ele não tiver essa velocidade, ele vai colidir com A e vai voltar. Né? Não vai conseguir vencer este obstáculo, certo? E observem que a energia não se conservou. Tá? Se vocês olharem qual a energia que ele tem aqui e qual a energia que ele tem lá em cima, não vai dar a mesma energia, né? Porque a gente não tem conservação da energia daqui até lá em cima. A gente tem conservação da quantidade de movimento angular daqui até começar a subir, e a gente tem conservação da energia quando começa a subir até o ponto mais alto. Tá certo? Essa é a ideia. Legal, né? Esse problema ele não é nada óbvio e tem bastante coisa para pensar, tá? Reflitam um pouquinho sobre ele, de repente refaçam pensando nesses argumentos. Para a gente finalizar, tá? Um exemplo aqui é a da barra. Né? O que nós temos? A gente tem uma barra que ela está em repouso aqui e é atirado uma bala a 400 metros por segundo, fazendo um ângulo de 30 graus, né? Com a barra. Né? 30 graus, na verdade, com a horizontal da barra, né? Com a perpendicular da barra. Né? A perpendicular da barra aqui faz 30 graus com a perpendicular da barra. Né? E aí a barra vai colidir e vai ficar alojada aqui nesse obstáculo. E ele pergunta qual a velocidade angular que esse nosso sistema vai
sair, tá certo? Bom, eu coloquei aqui a massa da haste, a massa da bala, a velocidade inicial da bala, né? O ômega 2, o nosso sistema de referência, que é o de sempre. Então, o que a gente tem que ver? Quais forças estão agindo no nosso sistema, né? Nós temos a reação no pino em Y, a reação no pino em X. Observe que esse ΔT é porque já está sendo o impulso, né? Então, vamos lá, vamos falar diferente então. Então, a gente tem o impulso devido à força OY, o impulso devido à força OX, o impulso devido à força peso da barra e o impulso devido à força peso da bala. Mas observem que quando colide, a bala colide, esses impulsos aqui, eu não posso descartar eles, né? Por que eu não posso descartar? Porque eles devem ser muito fortes. Imagina uma bala batendo no teu negócio ali. Né? São forças que com certeza são impulsivas. Mesmo que esse tempo seja muito pequeno, e esse tempo seja muito pequeno, com certeza OY e OX vai ser muito maior que o peso da barra e muito maior ainda que o peso da bala. Então observe que eu posso considerar este impulso aqui, essa força peso um peso, uma força não impulsiva, né? Aí aqui também, né? Uma força não impulsiva não. Um momento não impulsivo e esse aqui também. Agora, observem que esses dois eu não posso. Mas qual a estratégia? Bom, rotaciona ali. Vou calcular, porque veja, se eu quisesse calcular a quantidade de movimento linear, complicou. Complicou, porque quantidade de movimento linear vai ter que entrar isso aqui e entrar isso aqui. Né? Complicou por dependendo do que a gente quer. Como a gente só quer ômega. Então, se eu quero só ômega, eu posso calcular a quantidade de movimento angular em relação a esse ponto O. Porque ó, esse termo aqui e esse termo aqui, eles não vão causar, né? Ou melhor, este termo aqui e esse termo aqui não vai causar impulso angular em relação ao ponto O, porque não causa momento em relação ao ponto O. Então é isso que a gente fez. Né? Primeiro, a quantidade de movimento angular no ponto O1 vai ser igual no ponto 2. Né? Quem é a quantidade de movimento angular no ponto antes, né? Antes da colisão? É a quantidade de movimento angular da bala mais a da haste, né? E a final também vai ser da haste mais a da bala. Observe que a quantidade de movimento angular da bala em relação ao ponto O, até faltou eu falar, em relação ao ponto O, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que decompor a nossa velocidade, vai ser essa, né, a massa vezes a velocidade B cosseno de 30 vezes essa distância aqui, né? Essa componente aqui não causa momento, não causa quantidade de movimento angular em relação ao ponto O, né? Paralela a E. Então só entra essa conta aqui, que está feita aqui, né? Então aqui está a componente, aí vezes a distância 0,75. A haste está inicialmente parada, então isso aqui é zero, certo? E observem que aqui agora o depois, que vai ser a massa da bala vezes a velocidade da bala, 2 depois da colisão, e agora a nossa barra vai ter uma velocidade angular, né, de saída. Mas observe que como a bala vai estar incrustada aqui na barra, eu posso escrever a velocidade da bala sendo 0,75 ômega. Por quê? Porque a bala vai ter a mesma, né? Ela vai estar sempre perpendicular, ela está indo junto agora. Então ela pertence à tua barra. Então com a velocidade angular da barra, a gente tem da bala, né? Observe que quando a velocidade angular é no sentido anti-horário, a bala também está no sentido positivo, então está tudo certo. Bom, substituindo, basta aqui a substituição, né? Nós temos, aqui é importante, né? Que vejo que é o momento de inércia da barra em relação ao ponto O. E aí, em relação ao ponto O, é 1/3 de ml². Né? Na dúvida, faz teorema dos eixos paralelos, né? Vai ser, olha só, 1/12 ml² mais a massa, a distância entre eles é L/2
ao quadrado. Quando vocês fizerem isso, vocês chegam aqui, né? E aí, calculando tudo isso... Calculando tudo isso, a gente encontra uma velocidade angular da barra de 0,62 radianes por segundo. Tá? E aí terminou. Mas o problema é que podia perguntar assim, qual a altura que a barra, o centro de massa da barra atingiu depois, né? Então, tá lá, aí a bala bateu, e foi até onde? Aí a gente poderia usar a conservação da energia após a colisão, né? Por que não poderíamos usar quantidade de movimento angular em relação ao ponto O? Porque daí a força-peso começaria a agir e aí o tempo não era tão curto, né? Aqui, por mais que o tempo seja curto, ainda são forças que estão paralelas ao ponto O, então não causam quantidade de impulso angular nenhum em relação ao ponto O, né? Certo? Beleza, pessoal? Então, agora a gente está quase encerrando o nosso curso. Falta só uma videoaula sobre impacto excêntrico, que é algo parecido e é uma aproximação meio fraca, né? Porque quando corpos rígidos colidem, não é tão fácil de tratar como partículas. Mas é interessante a gente ver, dá para a gente tirar algum conhecimento de lá também. Tá bom? Então, nos vemos no próximo e último videoaula do curso de Dinâmica. Valeu, gente. Até lá.